Você já passou por aquela situação que tu senta pra fazer um desenho, começa a desenhar, tá ali no flow, fazendo cada traço preciso e bonitinho, mas quando vê, a ponta do seu lápis quebra e você chama quem? Sim, ele, o super apontador. Individualidade. Afiar os lápis que quiser e quando quiser com uma precisão muito boa. Quem que vê Boku no Hero aí, hein? Mas e assim, esse famoso herói, principalmente entre nós desenhistas, nos ajuda e faz com que consigamos continuar a desenhar a nossa obra de arte. Porém, um herói tão brabo como esse deve ter uma história muito boa, não é? E isso nos leva à pergunta: como surgiu o apontador? De onde ele veio? Qual é a história dele? Vamos descobrir juntos nesse videogame. Para chegarmos às respostas para essas perguntas tão curiosas, precisamos primeiro viajar para La França, em 1795, dando uma breve olhadinha na história do lápis. Havia um certo astuto químico francês, Nicolas Jacques Conté. Ele era um cientista bem ativo e de renome lá na Normânia, sua cidade de origem. Porém, este químico deveria estar cansado de escrever suas fórmulas e cálculos usando pena e tinta. Até porque isso deveria sujar toda a mão, né? Imagina a trabalheira que precisava para lavar depois. E nosso querido Nicolas, pensando nisso, conseguiu, com uma ideia fenomenal, que iria mudar o padrão de arte de inúmeras gerações futuras, criar o lápis, desenvolvendo e patenteando o processo moderno de produção dessas coisinhas tão lindas. Misturando o grafite em pó com argila, depois de moldar, eram endurecidos em alta temperatura, que possibilitava o desenvolvimento de diversos graus de dureza do grafite. E, aliás, foi essa descoberta que também possibilitou com que conseguíssemos ter hoje em dia vários lápis diferentes de várias intensidades de grafite diferentes. Se você não sabe, quanto mais duro o grafite, sua cor vai ser mais fraca. E quanto mais mole o grafite é, ele tende a ser bem mais forte, se aproximando do preto. E é por essa razão que faz com que um lápis de grafite HB seja mais apropriado para um esboço, e um lápis de grafite 3B seja mais apropriado para contornar o desenho com mais força. Você deve estar pensando: já que esse carinha aí criou o lápis, ele deve ter criado o apontador também, né? E essa sua hipótese faz sentido, meu caro amigo, porém ela está errada. Nicolas Jacques Conté teve a ideia de criar o lápis, mas não o apontador. Antes do apontador ter sido nem sonhado, as pessoas usavam um lápis, afiando seu grafite com navalhas ou lâminas. Mas isso claramente era bem mais trabalhoso. E isso finalmente nos leva à pergunta: quem então afinal criou o apontador que conhecemos hoje? A criação do apontador. Esse título nos leva a um carinha muito simpático, o Sr. C.A. Bolger. E esse carinha lá no ano de 1821 estava trabalhando com seus belos pantógrafos. Porém, ele estava com muita dificuldade e disse: olha esses garranchos aqui, meu. Preciso de um dispositivo para afiar esses lapisinhos com precisão, tchê. E assim, com esse pensamento, ele criou um apontador do zero, fazendo algo mais que parecia uma manivela de bar, que se você colocasse o lápis ali e girasse a alavanquinha com firmeza, ele iria encostar nas lâminas e se afiaria, assim apontando o lápis e depositando sua sujeira no pote embaixo dele. Só que nosso querido Bolger, ao ter criado esse ancestral do apontador, ele pensou: caramba, mas que coisa bonita, tchê. Quer saber? Só eu vou ter isso aqui. Vou patentear e acabou. Nada pra eles. E ele acabou fazendo isso mesmo. Por alguns anos, apontadores como esse não poderiam ser vendidos comercialmente, principalmente por causa da patente de François. Porém, aí que um grande rival de Bolger entra na história: o matemático francês Bernard Lassemon. O matemático, ao ver esse cenário, pensou:
Haha, Balcher. Acha mesmo que só você poderá afiar o lápis com esse seu tal de apontador? Pois eu patentearei também, dessa vez comercialmente. Finalmente irei poder fazer o curso da Mayara Rodrigues, que está na descrição do vídeo do Manaus Desenhos. Link na descrição. E Bernard, solicitando essa outra patente, os apontadores realmente começaram a ser produzidos comercialmente, vendidos inicialmente pela Binut, uma lojinha de acessórios de pintura do Bernardinho. Gente, Bernardão não é bobo, patenteou e já começou a vender, visionário demais. Bora seguir o exemplo dele, hein? E após mais alguns aninhos, com o Bernardinho lucrando e desenvolvendo seus negócios, uma certa empresa chamada Cooper e Ikeston, lá da Inglaterra, olharam para o apontador manivela que estava sendo produzido em Paris e pensaram: Caramba, eu vou mesmo ter que levar esse trambolho gigante pra onde quer que eu vá desenhar? Pera aí, deixa que eu vou fazer uma gambiarra aqui que eu acho que vai dar certo. botaram 2 arquivos afiados colocados em um ângulo reto em um pequeno bloco de jacarandá, originando assim o primeiro apontador simples e mais acessível da história, que na época foi patenteado como Styloxon. Eu sei, parece mais nomezinho de ataque de personagem de anime. E os franceses, olhando esse apontador simples, durante a década de 1830 e 1840, ficaram hypados na construção de ferramentas simples de afiação de lápis. E esses dispositivos já começaram a ser vendidos em uma escala maior. Mais e mais desenhistas começavam a ter seu apontadorzinho para afiar os seus lápis em seus desenhos. Porém, o comércio desses apontadores ainda não tinha uma significância supra-regional, ou seja, não tinha uma abrangência mundial tão grande. E isso nos faz chegar ao nosso nobre francês Thierry Destivax, que inventou um simples apontador de lápis portátil, uma forma mais moderninha que conhecemos hoje. Aí vem você e me pergunta: Caramba, Manaus Desenhos, se só os europeus são na parada, como é que o apontador chegou às outras partes do mundo? Pois é aí que você se engana, meu caro. Em 1855, o americano Walter Kidred Foster de Bangor fala: Hey, tios Francis, estão pensando que só eles vão poder apontar seus drawings? Pois estão incorrectos, full incorrectos. E assim o Walter, com esse pensamento, patenteia o primeiro apontador americano da história. E esse mesmo homem cria a primeira empresa de apontadores de lápis do mundo, produzindo esses pequenos apontadores de lápis de mão em grande quantidade. E não demora muito para alguns anos depois, esses apontadores serem vendidos na Europa também, sendo conhecido por lá como apontadores de lápis americanos. Pois é, gente, o Walter se deu bem. Siga o seu sonho, meu cara. Até mesmo se for criar a maior empresa de apontadores do mundo, não existe sonho ruim. E depois daí, minha gente, o uso do grandioso apontador foram se disseminando cada vez mais. E principalmente nos States, no final do século XIX, apontadores de lápis com vários mecanismos foram desenvolvidos e colocados no mercado. Alguns desses dispositivos costumavam ser mais pesados e planejados para serem usados em escritórios, como os modelos Perfect Pencil Pointer ou Planetary Pencil Sharpener. E assim, indo para o início do século XIX, a empresa APCO, Automatic Pencil Sharpener, foi fundada, lançando os primeiros apontadores de lápis automáticos da história, em 1907. E assim, nas décadas posteriores, tornaram-se a maior produtora de máquinas de afiação de lápis do mundo, e junto com algumas outras empresas do Zewa, dominou o mercado mundial desse nicho, assim espalhando os nossos queridos apontadores pelo mundo inteiro. E aí, desenhista, curtiu o vídeo? Agora que você sabe como o seu apontador que você tem no seu estojinho aí foi criado, dá até mais gosto para apontar ele, né? É incrível saber como você só consegue apontar tão precisamente e tão rapidamente o seu lápis, graças ao trabalho duro de tantas pessoas ao longo dos séculos que deram boa parte de suas vidas, muitas vezes até todo o seu tempo, para produzirem apontadores, para que mais e mais pessoas no mundo pudessem ter esse dispositivo, para assim conseguirem escrever em história
histórias, desenharem obras de arte, fazerem poesias, desenharem planejamentos, mais fluentemente, mais rapidamente, sem precisar parar. Lembre disso quando seu apontador não estiver funcionando e só estiver quebrando a ponta de seu lápis. Lembre que o que você tem só foi possível graças ao tempo de muitas pessoas antes de você, que deram seu suor e trabalho duro, para assim teres o material para fazer os seus projetos, seus empreendimentos. Então valorize cada uma de suas coisas independentemente de quão pequena ela possa ser. Já dizia o provérbio, um bom sonho começa num bom papel. E eu diria que um bom lápis começa num bom apontador. Mas me diz aí, meu amigo, eu sei que você tem tentado voltar a desenhar, mas não tem conseguido de jeito algum. Você pode achar que o desenho não é pra ti e que sua mão simplesmente não colabora. Pois então, recomendo fazer o curso de desenho da Mayara Rodrigues, onde ela te ensina passo a passo, do básico ao avançado, como desenhar quaisquer personagens que você queira, nas proporções e detalhes mais certos e precisos. Eu mesmo fiz e hoje o meu traço é bonitinho por causa dela. O link tá na descrição, então é só dar uma conferida. Se tu gostou desse tipo de vídeo, meu cara, não esquece de deixar o seu feedback nos comentários e sua sugestão para os próximos vídeos, porque o pai tá voltando, né, gente? Mas os desenhos tá voltando a ficar on e vamos com tudo. Se você gostou desse quadro de historinha, não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.